Gente, vocês também é a primeira vez, né? A gente faz o estudo, dentro do estudo do livro dos Espíritos no sábado, né? Então, assim, quem tiver interesse de estar dentro, né? Quiser se aprofundar, quiser aprender um pouquinho mais, né? Junto com a Cecília. Aí a gente tem, na sexta-feira, a gente tem o trabalho tem a vigília, que é o estudo que a gente faz do Evangelho também, das 10 da noite até meia-noite, tá? Então vocês também estão convidados. E a gente também tem o estudo das crianças, evangelização com as crianças no sábado à tarde, a partir das 5 horas. Então quem tiver criança, se tiver interesse assim, de trazer para estar estudando também, eu faço estudo com as crianças no sábado à tarde, tá? Só para colocar para vocês assim, os trabalhos que a gente faz aqui, tá? Se vocês tiverem algum interesse. Então a gente vai fazer uma oração, a gente fez aqui outro dia, tá? A gente vai fazer uma oração para a gente dar início, fazer a abertura, tá? Então vamos, levar nossos pensamentos a Deus, que a gente possa buscar também a presença de nossos familiares, de nossos entes queridos, que nós possamos assim compartilhar junto com eles esta alimentação espiritual, fortalecendo-nos na fé cristã, como os filhos de nosso querido Pai. Mestre Jesus, que vossa sagrada luz divina, que a vossa santa bênção divina esteja aos nossos corações. Que abençoada seja a luz que derrama aos nossos corações, aos nossos pensamentos, concedendo a todos nós o discernimento na compreensão das santas leis divinas de nosso querido Pai. Perdoe assim as nossas faltas, perdoe os nossos devedores, e facultai sempre aos nossos corações das decisões voltadas ao bem e à fraternidade, fazendo de nós um instrumento da vossa luz divina, um instrumento da vossa bondade. Que nossa Virgem Maria, Mãe Santíssima, possa sempre interceder em favor de todos os nossos irmãos que nos assistem, de todos aqueles ligados aos nossos pensamentos, ligados aos nossos corações, que seja assim auxiliados e amparados. Que a sagrada luz divina, sublime misericórdia, possa sim quebrantar a dureza dos corações, ainda estacionados na ignorância e na incompreensão, fazendo-se voltar a luz divina de nosso Deus. Que os nossos anjos protetores, nossos guias espirituais, possam assim nos conceder a intuição necessária, para que assim possamos buscar o entendimento necessário da sagrada lei divina de nosso Deus. Quanto à graça de Deus, graças a Deus. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Assim seja. Deixa a gente lá. Hoje a senhora já tem. Evangelho tem sobrando aqui, tá? A Maria ela vai estar lendo, então, hoje, capítulo de hoje. Página 126, 126, né? capítulo 11. Página 126, tá?
si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois ensinamentos. Fazei aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostarias que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis pedir contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha condições de pagar-lhe, seu senhor lhe ordenou que vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar sua dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, pois eu vos pagarei tudo. Então, o senhor desse servidor, ficando tocado de compaixão, deixou-o ir, perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o e dizia: Pague-me o que lhe deves. E seu companheiro, atirando-se aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Tende um pouco de paciência, que vos pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e, indo embora, fez com que o prendessem até que pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: Mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pediste isso. Não deverias, então, ter tido piedade do teu companheiro como tive de ti? E o seu senhor, furioso, deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É deste modo que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão, do fundo do coração, as faltas que tiveram cometido contra vós. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo, quando os homens as tornarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre ele a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem desavenças, e sim a união, concórdia e benevolência mútua. Agora a gente vai abrir, né, o pessoal fazer um comentário, tá? Quem quiser comentar também, à vontade. Eu vou que a gente também pode, tá? Ó, se tiver calor, vocês falam, eu ligo o ar. Tá? Eu vou falar então, um ventilador pequeno, então eu usei pouco o telefone. Eu estava no furor de 42 graus. Então, sou suspeito, mas eu não assim, estou sentindo nada.
observar. Obrigada pelo convite. Como a gente é um grupo de estudos, a gente não faz palestra ainda, tá? Então a gente busca mais o conhecimento, né? Buscando extrair do Evangelho, o ensinamento, né? Então, para que a gente possa ter uma melhor compreensão, hoje a gente permite que todo mundo possa comentar, possa falar, possa esclarecer as dúvidas, né? Para que a gente tenha um melhor aproveitamento do Evangelho. Porque se só não fala, às vezes a gente, como se diz assim, não sabe, né? Até que ponto as dúvidas que as pessoas têm, né? Então a gente permite que esse estudo se faça em grupos. Porque na verdade a gente começou assim com uma pessoa, né? E aí como outras pessoas foram indo, juntando, então ficou o grupo, né? Mas é da mesma forma que era feito antes, tá? Então, todo mundo quiser comentar, falar, às vezes as pessoas ficam assim meio tímidas no começo, mas né? Pode falar demais. Maria. Aqui eu acho que ninguém sabe mais que ninguém tem para aprender, né? E todos os dias a gente lê o Evangelho, todo dia a gente entende de uma forma diferente. É um amadurecimento constante que todos nós temos, né? Então a gente não está aqui para dizer o que é verdade, não. Estamos aqui para aprender. Tá? Caso tá? Tá. Falando aqui de um maior mandamento, né? Mas na verdade são três numa só, né? Amar a Deus, o próximo e a nós mesmos, né? Na verdade, então é uma. Mas, então, peraí, a gente deve amar mais Deus, nosso próximo, a nós, né? Acho que talvez seja a primeira pergunta. E segunda é a própria que é amor, né? Porque, veja assim, essa trilogia que fala, pode ser, se você amar Deus fervorosamente, então você pode estar caindo no risco de simplesmente cair no fanatismo, não é verdade? Ou você amar, esquecendo do nosso próximo que está na sarjeta e tal, sabe? Não vai levar a lugar nenhum, eu acho, né? Ao mesmo tempo, se você só amar, por exemplo, a sua mulher, você ama daquele jeito obsessor e tal, isso talvez não seja amor, seja só paixões, não é verdade? Quem procura no outro. Ou simplesmente a gente nos amarmos, né? Pode correr o risco de sermos egoístas, não é verdade? Amar mais só nós, não importando as pessoas que estão do lado, é só nós que temos, né? Talvez, então eu acho que é um mandamento só. Precisa ter o equilíbrio entre os três, não é um mais que o outro. Seria uma sinergia que fala, né? Sinergia é você ter por exemplo, ter várias firmas trabalhando em comum com um objetivo maior. Então, talvez seja isso, né? A gente tem comunidade, não estou sozinho, e a gente vive em conjunto uma coisa maior, não é? Então, buscar esse equilíbrio, acho que talvez seja esse mandamento, né? E aí, quando eu falava que é amor, eu também não sei. Porque o amor, que nem felicidade, é diferente. O seu amor, se eu trazer alguma coisa aqui na frente, o seu amor vai ser diferente desse né? A interpretação que a gente vai sentir. Então, amor não tem uma definição para mim, que eu não consigo definir. Eu posso sentir alguma coisa, talvez seja amor, não sei. Então, com a felicidade, né, gente? Acho que é felicidade. Né? Então, só o amor é uma coisa assim que a gente, é uma eterna procura, um sentimento que a gente tem que sentir. Né? Não sei, então, o que é amor, se for para definir. Mas é com certeza que o amor está ligado à felicidade. De que jeito,
se é aqui na terra ou não, mas estão de braços dados, né? Mas uma pergunta assim, o que é amor? Começar por aí, talvez, né? Cada um. Quer comentar? Queria comentar? Amor? De mãe para filho, isso é um amor? Né? Fazer tudo por ele, gerar, criar, educar. Acho que isso é um amor, eu sinto amor. Pelos meus pais, pelo meu marido, por todos. Engraçado que a gente estava estudando isso ontem, né? Com a Cecília, e eu estava falando que a gente ainda tem sensações, né, que os espíritos falam que a gente não tem a mínima ideia. Eles não conseguem passar para nós o que é o amor verdadeiro, que nós ainda estamos, né, longe de saber o que é o amor verdadeiro, que eles não têm como explicar para a gente, os espíritos superiores, né, os bons espíritos. Então, concordo com o que o Caso estava falando, né, que cada um tem um modo de ver, de achar, de sentir o que é. De repente, ele acha que é uma coisa muito boa, que ele ama, que é bom para ele, para mim não pode ser. E eu acredito que a gente tentando, como diz aqui a lição, né, fazer aos homens tudo o que gostariam que eles nos fizessem. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, porque a gente sempre quer ser bem tratado onde a gente vai, onde a gente encontra as pessoas, a gente sempre busca, né? Pelo menos eu sempre, eu tenho que ser bem recebido. Mas será que eu recebo bem as pessoas? Será que eu trato bem as pessoas? Será que eu dou realmente o carinho que essa pessoa merece? Porque a gente cobra muito, né, das pessoas e a gente não dá. E aí, estudando o Espiritismo, você vê que o nosso objetivo aqui é servir, né? Será que a gente está servindo? É isso que eu pergunto comigo mesmo. Quando eu passei, por uma situação, eu estava no aeroporto, em embarcar um conhecido, e tinha uma moça ali do meu lado. E por coincidência ela me passou o endereço, tudo, ela também para Portugal. Eu embarquei o amigo, ela me deixou o endereço. E ela fez, não sei o que aconteceu na época, acho que por falta de contrato, mandaram ela de volta. Eu nunca vi essa moça, foi a primeira vez ali. Ela me ligou e me pediu ajuda. Ela ficou um mês na minha casa. Por isso que eu falo, amar o próximo. Naquele momento, eu não sabia quem era. Viraram para mim e falaram assim, você não tem medo de ela roubar a sua casa, de fazer um mal? Eu falei, não. Eu sentia eu vou te ajudar, eu tirei a documentação para São Paulo, que era do Paraná, e eu não conhecia aquela mulher. Naquele momento eu acho que foi amor. Amor, eles estão falando o que é amor, né? Mas aqui está falando a forma de como lidar, o que é uma troca agradável de um sentimento que, como, mesma forma que você quer receber, a forma que você quer doar ao outro. Bom, né? Sim. Mas é bom que todo mundo ter essa opinião, porque é assim que a gente vai buscando cada vez mais o Evangelho. Só uma questão assim, vocês podem comentar também, tá? Mas a gente vê assim que os livros sagrados, quando foram escritos, eles não foi assim, alguém chegava atrás de Jesus, ficava tudo que fazia, ele lá anotava, tudo que ele falava, o pessoal anotava, não. O que tudo foi isso? Ou seja, através de fatos, né, que ocorreram, as pessoas então foram reescrevendo. No princípio foi escrito em papeiros, né? Mas foi escrito numa língua hebraica, aramaica.
poucas pessoas conheciam. Depois, então, veio Lucas e escreveu o Evangelho, né? Mas já em grego, na verdade, só que ele tirou muitas coisas dos trechos de Marcos. Porém, nesse meio termo, a gente vai analisar que existe um conhecimento muito grande, existe muitas passagens bonitas, mas a partir de que forma a gente pode interpretar isso? Porque foi falado muito sobre amor, foi falado muito sobre caridade, falado muito sobre Deus, mas qual base, de qual princípio que nós estamos partindo? Isso é mais importante. Porque sem essa base, se a gente não souber, a gente vai interpretar o Evangelho a nossa conveniência de alguma forma. Porque muitas vezes estão falando de um Deus materialista, de um Deus pagão. Muitas pessoas estão falando de um Deus ainda inalcançável, né? Muitas pessoas ainda estão esperando Jesus vir à Terra, estão buscando o Messias. Então, há muitas formas, por exemplo, há muitas citações de Jesus, por exemplo, que ele cita ali algumas passagens sobre os verdadeiros pagãos, aqueles que cultuam os fariseus, né? Que cultuavam tanto as leis divinas, as leis de Deus, mas eram mesmo as pessoas que escolhiam os melhores lugares, eram as pessoas que faziam orações mais compridas para de uma forma se exibir, eram sempre as pessoas que queriam as melhores coisas, ou seja, a caridade não estava ali. Por isso que ele dá aquele exemplo do samaritano, né? Na verdade, o samaritano não se dava muito com os judeus. O samaritano era considerado como pessoas materialistas, ou talvez aquelas pessoas muito presas ao dinheiro, né? Como se fosse nos dias de hoje. Eram pessoas de má índole, mas eram as pessoas que naquele momento praticou a verdade. Então, a verdade não está com nenhum de nós, está com aquele que realmente usa, né, essa prática da caridade sem buscar nada realmente em troca. Mas a gente tem que partir de qual princípio, né, que nós estamos partindo? Porque já foi falado sobre tantos deuses, sobre tanto Jesus, sobre tantos caminhos, mas sempre alguns estão ligados a uma base. Que base é essa? Né? Se a gente, de alguma forma, como se estudar Espiritismo, como a lugar daqui mesmo assim, a gente estuda esse Espiritismo falando sobre o Espiritismo. Mas muitas pessoas querem conhecer o Espiritismo ainda presa a uma lei materialista, sem saber o que é Deus, sem saber o que é Espírito. Então não tem como estudar. A gente não tem como avançar, porque a gente realmente, os ingredientes necessários, a gente não tem. Então, de alguma forma que nós possamos compreender o maior mandamento, a gente precisa buscar realmente mesmo de que parte nós estamos partindo para que a gente possa concluir o que é amor. De onde a gente vem? Porque a gente, né, nós como seres humanos, a gente vive no meio da sociedade, mas muitas vezes preso aos sistemas dessa própria sociedade. Portanto, o amor que nós conhecemos ainda é um amor muito condicional às nossas paixões, ao amor muitas vezes ligado à nossa própria condição carnal. Então, na série mesmo, né, o Espiritismo diz assim: a gente tem a nossa inteligência humana, mas partindo dela existe a razão. Agora, as pessoas só não conhecem de onde que parte realmente a inteligência do Espírito. Sem ela, a gente não consegue concluir o que é razão, o que é lógico, o que é certo. Então, a gente diz que é certo determinadas coisas porque nos convém, mas existe um porquê, existe uma base, essa base pertence ao Espírito. Né? Como o Diogo está falando, muitas vezes nós temos mais as sensações, porque os sentimentos estão no Espírito, não estão no corpo. Nós temos aqui as nossas emoções, né, que estão conosco. Então, de alguma forma, é difícil às vezes a gente até compreender o que é o amor, porque a gente está envolto de tantas coisas carnais, de tantas coisas, valores da terra, valores mundanos, que a gente se perde no espírito dos nossos sentimentos. Então, nesse momento, a gente pode colocar que o amor é qualquer coisa, porque realmente é um estágio de evolução. Né? Elisa Marcelo fala, muitas vezes, não sempre as pessoas não estão caminhando junto com você, mas cada um está vivendo um momento, o seu momento. Às vezes nós estamos vivendo um momento anterior a ela, então a nossa conclusão é diferente. Algumas coisas, às vezes com os pais, às vezes eles já têm uma certa compreensão, o filho não consegue ainda compreender. Né? É que nem às vezes uma criança adolescente, ele acha que ele tem a razão, que ele, realmente os sentimentos dele, ele tem certeza dos sentimentos dele. E só lá na frente ele vai ver que os pais estavam certos. Né? Muitas vezes isso acontece também. Então a gente está falando aqui, vou aprofundar muito, porque senão complica realmente mesmo, né?
Mas vamos tratar assim dessa forma, dessa simplicidade, desse amor que Jesus fala. O amor ao próximo, o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos partir do princípio, o que é Deus? Né? Porque às vezes a gente imagina que Deus seja um ser ali que está ali para julgar os nossos atos. Né? Está certo, está errado. Né? Se a gente for pegar o Deus de Abraão, Deus que castiga, um Deus que pune, a gente com certeza a gente vai entrar em conflito com realmente o que Jesus nos ensinou. Então a gente tem que partir de qual base nós estamos partindo. Porque a gente vai usar um pouco da lógica, da razão. Né? Se Deus é bom, com certeza tudo aquilo que Ele faz é bom. Né? Se Deus é mau, com certeza Ele faz o mal. Então quer dizer, a gente tem duas opções a escolher. A gente escolhe o Deus bom ou o Deus mau. Porque se for mal, com certeza o mal vai existir. Não é assim? Porque aquele que é perfeito só faz as coisas perfeitas. Aquele que atingiu realmente o amor, ele consegue amar. Ele vive no amor, a plenitude do amor. Porque ele ama. Uma caneta preta, ela só escreve preto, porque a caneta é preta. E assim somos cada um de nós. Então, cobrar do outro uma perfeição é impossível, porque sabemos que nós, aqui na Terra, a nossa condição é ainda de reparação. Todos nós somos retardatários. Então, o máximo que a gente pode compreender é que cada um está caminhando buscando o seu próprio progresso. Né? Então, isso de alguma forma é um amor de Deus também. Mas, que todo mundo falou, que todo mundo disse, também é uma forma. Né? Porque a gente não está aqui para dizer a verdade, cada um com uma forma. Até mesmo, como fala assim Chico, né? Chico Xavier, por exemplo, às vezes, até mesmo o ódio, na verdade, é um amor doente, mas é amor. Né? Então, tudo é amor, na verdade. Agora, a gente pode concluir o amor de que forma? Como algo que se dá às pessoas, algo que você pode receber delas, ou realmente como estado de espírito também. Né? Porque se a gente, quando a gente fala, se a gente está no amor, eu não sei bem assim colocar, a gente fala estar em amor, ou estar no amor, ou em amor, ou do amor, não sei, mas se a gente tiver essa condição do amor, por exemplo, onde você quer, o amor está aqui. É como se fosse uma luz que se acende dentro de cada um de nós. Imagine a gente iluminando, irradiando uma luz. Qualquer lugar que você vá, você está iluminando. Você é luz, não é verdade? Mesmo que você esteja no meio de muitas luzes, a sua luz está aqui. Mas quando a gente não tem esta luz, às vezes a gente acende aqui ou ali, será que realmente é o amor? Não é? Mas é uma busca, é um estado oscilante que a gente tem o tempo todo. Porque se o amor é uma verdade, com certeza. E a gente estava comentando semana passada sobre isso, né? Deixa eu não sei. Então vou repetir. Aqui, assim, eu achei um ponto muito interessante sobre o que Chico Xavier esclareceu, no sentido de amor, do amor, né? Definição, por exemplo. O amor também é um sentimento justo, né? Muito justo. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, porque o amor é justo. Se você ama, você também é amado. Né? Se você perdoa, você também é perdoado. Não são de justiça. Então, como quer dizer? Se a nossa própria, das nossas próprias leis, por exemplo, ela dá uma acusação que ela é diferente, né? Um veredito diferente para aquele que muitas vezes comete um crime, sabendo que um outro cometendo um crime já premeditado. Né? Se você tem intenção de matar uma pessoa, né, a sua penalidade vai ser uma. Mas se realmente você, sem querer, atropelou uma pessoa, né, por ali tive um delito culposo, né, sem intenção de matar a pessoa, com certeza a punição é diferente nesse caso. Né? Então, quer dizer, se há intenção, quando a gente há intenção, a penalidade será maior. E quantas vezes nós já lemos o Evangelho, quantas vezes nós já tivemos o contato com o conhecimento, com a doutrina, seja em outras religiões, né? Mas já tivemos o conhecimento sobre a necessidade do perdão, do sentimento de caridade, né? De perdoar as outras pessoas, de ser mais compreensivo, mais compassivo. Nós sabemos que muitas vezes é errado, né? O próprio julgamento da condenação que fazemos às pessoas, quando usamos com elas na maldade.
Então, se a gente sabe de tudo isso, e mesmo assim a gente odeia, a gente maltrata, a gente não compreende, a gente age de forma agressiva, então quer dizer que a gente também está errado. Né? Se a gente não tivesse conhecimento, seria diferente. Mas somos culpados, claro. Né? Da mesma forma somos culpados, mas quando a gente já estamos sabendo, mesmo sabendo que isso é errado, e a gente faz da mesma forma. Porque é da mesma forma que a gente estamos estudando aqui hoje, né? Porque a gente vai sair ali agora, vai sair amando todo mundo, perdoando todo mundo. Não é fácil assim, né? Então, Chico Xavier, nesse inteirinho, ele questiona assim, né, até mesmo nessa condição, se o amor ele é justo, se nós estamos aqui hoje reencarnados, buscando a nossa reparação de nossas faltas, não seria por amor. Porque o amor não dá esse merecimento de nós estarmos aqui. Se nós, em outras eras, em outras encarnações, já sabíamos da nossa necessidade de melhoramento, de perdão, e nós não o fizemos, não seria por amor que estamos aqui hoje reencarnados. Se a gente for colocar na balança, não, assim, né? Se ele sabia de tudo isso e ainda fez cometeu os mesmos crimes. Então isso merece reencarnar. Mas nós reencarnamos. Então, Chico Xavier dá nesse caso aqui a palavra misericórdia. É pela misericórdia de Deus é que nós temos hoje a oportunidade de estarmos aqui. Mesmo errando várias vezes, nós temos a misericórdia de buscar do nosso próprio perdão, a nossa reparação. Então, isso aqui é só para lembrar um pouquinho, tá? Mas, aqui o maior mandamento. Que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Agora, Deus não é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Deus de justiça, se Ele é a própria justiça, se é o Deus de bondade, será que amar a Deus também não seria amar a própria justiça, a própria bondade? Ou será que a gente amar algum ser, algum ente? Eu acho que é um pouquinho diferente. Então a gente vê que o amor, por exemplo, ele no estado do espírito, ele permite isso. Você amar tanto um como o outro. Se você é luz tanto para um como para o outro. Mesmo para aquele que tem luz própria. É verdade? Talvez, se eu acender uma vela aqui, não vai fazer diferença em termos de qualidade, mas ela vai continuar sendo vela do mesmo jeito. Se eu apagar, com certeza, a luz dela fará uma diferença. Será um destaque nesse momento. Mas a questão é essa luz própria. Então, quer dizer, que quando a gente está vivendo esse sentimento de amor, a gente está em amor, é amor de qualquer forma. É assim como Deus, o tempo todo, Ele é bom. Em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer momento, assim como Jesus foi. Mesmo ali na cruz, Ele também disse as suas palavras. Né? Então, ao mesmo tempo, é isso. Acho que quando fala o maior mandamento, seria nesse sentido. Você viver, estar em amor, viver em amor. Porque, analisando desta forma, a gente já diz assim, Chico Xavier mesmo ele colocou que nem Jesus Cristo mesmo, ele tomou em particular o problema de uma pessoa. Porque senão seria já uma exclusividade, já beneficiar uma pessoa. Mas não foi assim. Ele deu o caminho para todos nós seguirmos, de alguma forma. Né? Então Jesus cumpriu esse maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E numa passagem muito interessante, é quando ele fala assim, que vindo ao cumprimento à lei das Escrituras Sagradas, já prevendo de tudo aquilo que iria acontecer com ele. Né? Que ele seria crucificado, que ele seria traído e tudo mais. E no entanto, Pedro disse a ele assim, não Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E no entanto, quando os soldados chegaram, Pedro tentou defender, cortou a orelha do soldado. E Jesus Cristo então curou novamente a orelha do soldado e disse assim, afaste de mim, Satanás. Porque tipo aquela coisa, aquela conveniência, muitas vezes, que nós amamos mais a quem mais? Os valores, as condutas humanas ou mais a conduta de Deus? O que é mais certo para todos nós? Talvez naquele momento você só tenha aquele alimento, você só tenha aquele dinheiro, por exemplo. Aí chega um amigo e fala assim, sabe de uma coisa? Você está tão necessitado, né, daquela roupa. Tudo bem que você tem que vestir, mas você quer tanto. Em vez de pagar sua dívida, vai lá, gasta. Acho que é melhor assim. A gente está fazendo aquilo que é mais certo, mais a conduta humana ou o que é mais para Deus? Né?
Porque na conduta humana nós estamos buscando sempre saciar os nossos desejos aqui, não os valores do Espírito. Não buscando realmente a honestidade, a disciplina. Porque o que nós vamos estar levando, que acompanha realmente o Espírito, são as virtudes, né, que ele acolhe aqui na Terra, de alguma forma. Né? As coisas materiais, tudo em termos de coisas materiais, continuarão pertencendo à Terra. Mas aquilo que é do Espírito, continuará com o Espírito. Jesus mesmo diz sobre a próxima lição vai ser: dá em excesso o que é de César, dê a terra, dê aos homens o que é dos homens, e dê a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus seriam os valores, são as virtudes. Né? Porque uma vez o amor conquistado, ele nos acompanha. Não só o amor, mas também a paciência, a resignação, porque são virtudes pertencentes aos espíritos já iluminados, que alcançaram os sonhos, né? Como se diz os anjos Deus. Né? Mas para aquele que ainda não tem, com certeza ele convive com a compreensão, com a ignorância, com os desafetos constantemente, porque isso de alguma forma, uma necessidade do espírito está se libertando. Né? Uma pessoa que é portadora ainda do ciúme, com certeza ela sofre pelo ciúme o tempo todo, e impossível que ela não sofra. Né? Então, ao mesmo tempo, é como de alguma forma a gente tentar ocultar as nossas infidelidades, ocultar as nossas necessidades morais, a fim de que a gente dá vazão aos nossos vícios. Isso daí é uma tentação muito grande. E com certeza a gente sempre está procurando os melhores lugares, os melhores estados de poder do dia. Exatamente tudo isso, exatamente onde Jesus diz. As tentações, né, que nós muitas vezes temos. Claro que a gente está encarnado, mas a gente muitas vezes já temos forças para abrir mão de muitas coisas. Mas mesmo assim a gente continua assistindo. A gente não vai virar santo de uma hora para outra. Mas um pouquinho que a gente já avança já é uma conquista muito grande do Espírito. Ele realmente já está caminhando nos objetivos que ele veio buscar na Terra. Desculpa, tá complicado você falar. Tá, você está com sono. Tá tudo bem, tá dando para acompanhar. Sério mesmo? Tinha que ter prova aqui, né? Eu faço que Chamadora. Prova que Deus é amor. Então, assim, fazer aos homens o que gostaria que eles fizessem também seria mais ou menos isso. Né? Será que realmente assim, mas o que é mais importante aqui? Quais seriam as nossas vontades realmente? As vontades, estamos falando aqui, vontade do Espírito. Porque falar, qual que é a minha maior vontade? Minha vontade é a gente comer agora, vou fazer o outro dessa mesma forma. Acho que não seria bem dessa forma. Analisando com o Espírito, o que é mais necessário? Né? Talvez nós necessitamos constantemente seria, né? Perdão, compreensão, paciência. Então, sendo com o outro, eu estaria sendo comigo mesmo. Porque falar como se diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo, está contido nisso. Né? Porque eu só posso amar uma pessoa conforme eu me amo. Porque para me amar o outro, né, às vezes eu preciso me amar. Porque se eu não conseguir me amar, eu não consigo amar o outro. E a gente sempre inverte pensando nisso. A gente tenta modelar outra pessoa para que nós possamos amar ela dessa forma. É que nem, não vamos mudar muito de assunto, né, mas as meninas estão como testemunho. Então, tem um pessoal ali, Cesar, né, e eles, às vezes, assim, montam poucos cachorros, né, e é muito lindo, sabe? E aí tem um pessoal que são os protetores animais lá, e eles colhem, cuidam, depois doam para as famílias cuidar desses animais. E os animais, eles chegam assim, bem judiados, costela quebrada, perna torta, às vezes o olho furado, porque às vezes o pessoal judia, sabe? Deles mesmo assim. E usa os animais só para poder procriar. Depois que já não dá mais, já. Assim. E às vezes compra, paga um absurdo o cachorro e depois já esgota, joga fora. Como se fosse um objeto, né? Então acho que a gente teria que ter o respeito também desses animais também. Chico Xavier ele diz assim, que da mesma forma que a gente tem o dever de progresso dos animais, são assim como os espíritos elevados em relação a nós. Então a gente tem que respeitar os animais. Então se a gente não respeita os animais, é porque a gente fala assim, que a gente não aprendeu a realmente amar. Né? Então assim, e a gente vê que realmente assim, um cachorro bonitinho, cheirosinho, limpinho,
É fácil de amar, né? Mas um siozinho todo machucado é mais difícil. Peguei um lá, mas ele tá com bafo. Mas tá difícil com você. Dá uma bolinha pra ele, escova o dente. Dá uma bolinha pra ele. Não, eu tenho que fazer o tratamento dos dentes. Eu levei ontem no veterinário. O veterinário falou, não, o bafo só vai sair depois dos dentes, vocês forem ligados. Porque, assim, para facilitar a alimentação, as coisas, eles deram um tipo de alimento de perigoso. Então, alguém quiser animal também, tem 54 cachorros lá que podem ser adotados, tá? De graça. Então, quem quiser, tá? Só entrar em contato, que eu levo lá, se pega na hora. Porque cachorro de porte grande, porte pequeno, né? Com pedigree. Assim, eles falam, né? Evitar um pouco, né? Porque, não vamos sair da lição, tá? Eu tô comentando. Mas a gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, muitas vezes, amar a Deus não seria amar a justiça, amar a dignidade. E de alguma forma eu estou colocando no ar que muitas pessoas ficam indignadas. Às vezes, quando eu vou lidar com as pessoas, eles ficam tão irados porque eles querem bater nos donos dos cachorros. Porque a forma de tratamento está lidando assim. Eu acho que não seria o caminho já ensinado por Jesus. Não foi esse exatamente. Tá? Então, que eles falam assim, se você, a doutrina espírita mostra, que tudo vai suceder conforme a sua expansão da sua consciência, conforme a sua compreensão. E isso vem com o tempo, com a maturidade do espírito que acompanha. Então, se você está indignado com alguma coisa, em vez de você ir lá agredir a pessoa, faça diferente. Em vez de se ela está maltratando, então você cuide. Né? Se você está indignado que os políticos estão roubando dinheiro, então seja uma pessoa honesta. Se você está indignado que as pessoas estão passando fome, de alguma forma, evite jogar comida fora. Então, não desperdice tanta comida, não dê tanta vazão à sua boca, porque tudo aquilo que tem excesso aqui, ele falta em outro lugar. E se a gente não percebe isso, então, de alguma forma, a gente está contribuindo que o mundo também age dessa forma. Então, uma forma de indignar-se com o mundo é como Gandhi fez. Faça o contrário. Não agindo com violência, mas fazendo diferente. Está chateado porque o mundo está cheio de pessoas analfabetas? Faz parte da escola, dê lá a sua contribuição ajudando o progresso dessas pessoas, desses espíritos, né, que necessitam tanto de outra forma. Então você não está contrariando nenhum leite, né? Mas de alguma forma você está exercitando dentro de você o amor, né? A prática desse amor que Jesus ensinou. Não querendo converter ninguém, mas buscando a sua própria salvação. Porque a indignação está comigo, não está comigo. A dele ainda não chegou. Então não tenho que ir lá e mudar a cabeça da pessoa. Tem que mudar a minha, não é verdade? Então dessa forma assim que a gente pode tentar sempre assim, entender que a doutrina espírita sempre vai estar voltada para dentro de cada um de nós. Não é mudando o outro, mas mudando assim mesmo. Né? Então, eu senti um pouquinho de dificuldade de aproximação com o cachorrinho e tudo mais. Mas eu já vejo que quando ela é mais novinha, ela já se pegou, já veio a conversar, quer ficar com o cachorro e tudo. Não vamos ter que conversar, né? Então assim, mas é uma forma, né, que a gente possa estar buscando. Então assim, se vocês quiserem comentar, então só dei uma entrada assim para vocês poderem comentar. Se você pode besteira também, vocês podem discordar. Isso fique à vontade. Então, assim, pelo meu entender aqui, né, que a gente está bem estudando esse Evangelho, bem estudando o livro dos Espíritos, a gente vai entendendo que, então, Deus nos criou, né, nos colocou aqui na Terra para a gente progredir, para a gente evoluir. E como diz aqui a lição, amar, né, a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Se fosse tempo atrás, a gente pensaria assim, como que seria isso, amar a Deus, né? Amar a Deus, será que seria assim, eu me trancar sozinha no lugar e ficar orando, falando, tentando conversar com Deus direto, eu e Deus, nas orações, nas preces, né, ali? Assim, será que isso seria amar a Deus? Será que é dessa maneira? Né? Então,
conforme a gente vem estudando, a gente vem aprendendo que amar a Deus, né, e essa lição de hoje traz amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero me evoluir, se eu quero me aproximar de Deus, então Ele me põe assim, põe com meus semelhantes para mim aprender, né, com eles, dessa maneira. E a gente vê assim, a gente nunca está sozinho, né? Não tem como a gente evoluir, não tem como a gente avançar sozinho. Sempre a gente vai precisar de companhia, né, das pessoas. Por isso que a gente está cercado das pessoas para começar a nossa família, né? A gente começa com o pai, com a mãe, a gente começa com irmãos, todos ali ao nosso redor, para a gente ter assim uma base e saber amar essas pessoas que estão do nosso lado, né? Muitas vezes já começa assim, dentro desse lar, um conflito, né? Porque muitas vezes a gente não aceita o que os pais falam, muitas vezes também a gente não bate com a cabeça do irmão, da irmã, e a gente vai crescendo assim nesse ambiente, mas já tudo ali preparado para a gente estar compreendendo, para a gente estar assim, assimilando esse amor ao próximo, né? E a gente vai crescendo e vai vendo assim, sempre as pessoas ao nosso redor. Com o estudo vem trazer esse esclarecimento assim, que facilita, né, para a gente essa convivência, né? E saber que todas as pessoas são diferentes, né? Todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem um desejo, todo mundo tem um jeito. Nós somos diferentes uns dos outros, né? Assim, a gente olhando assim, fisicamente, nós somos diferentes. E o espírito interior também é diferente. Então a gente tem que saber aprender isso em primeiro lugar, em família, respeitar, né, o seu semelhante, o seu próximo. O respeito já começa assim com o pai e com a mãe, né? A gente já tem que aprender isso desde cedo, a respeitar nosso pai, nossa mãe, e os nossos irmãos, saber lidar com as desavenças que tem, né? Porque a gente vai crescendo e fica aquela coisa assim, com o irmão a gente, com o pai e com a mãe a gente sente aquilo assim, você tem que obedecer, né? E aquilo é duro porque você tem que entrar dentro de uma regra que o pai e a mãe impõem, e às vezes, muitas vezes você não quer aquilo, né? E aquela briga constante. Com o irmão, com a irmã, você tem aquela coisa assim de competição, né? Você acha que, não, você tem que ser melhor, meu pai e minha mãe gostam mais de mim, né? Porque eu tenho que competir com meus irmãos. E é onde a gente vai aprendendo de maneira errada isso, não seria assim uma competição, né? Seria assim uma união. Então, muitas vezes, assim, eu acho que a gente se perde um pouco já a partir daí, né? E com isso tudo a gente vai entendendo que não, que é a compreensão que a gente tem que ter com todas as pessoas que estão ao nosso lado. E dentro da família, e dali a pouco você sai para fora, né? Vai para a escola, cria os amiguinhos na escola, vai criando os companheiros. E se a gente perceber assim, é desde pequeno, as nossas dificuldades com as pessoas é desde pequeno, né? Assim, os idimê que a gente sofre, as coisas que nos acontecem, isso vem assim, desde pequeno. Se a gente não tem uma orientação, assim, vai ficando difícil, né? A gente encarar as pessoas, e quando a gente vira adulto e encontra, aquela pessoa é chata, aquela pessoa não sei o quê, não me dou, e a gente vai criando um monte de coisa assim, de carga negativa pra gente mesmo, né? E vai ficando difícil a nossa vida porque a gente não consegue se inteirar com as pessoas. Mas, assim, se a gente pensar pelo lado espiritual, assim, que a nossa passagem não é essa, a única, exclusiva, né? Não é só essa, que a gente veio de várias passagens, de várias vidas, né? E a gente tem um motivo para estar aqui, e a gente também sabe que a gente vai para um outro lugar, para uma outra vida, a gente vai ter uma existência. Então a gente começa assim a perceber assim, não é bem por aí, né? Eu tenho que compreender mais que Deus tem um propósito para mim e todas as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, para nos ensinar, porque a gente não aprende sozinho. Então é preciso que tenha pessoas difíceis no nosso caminho, no nosso lado, para nos mostrar, assim, no servir de espelho, assim, para a gente ver aonde que a gente está errado, aonde que a gente está acertando, né? E
a gente vai conseguindo ter esse comparativo. Porque se a gente não tiver, a gente nunca, acho que a gente nunca vai saber se a gente realmente é bom, se a gente é ruim, se a gente não tiver aonde comparar. Mas através das pessoas a gente pode comparar, porque você vê uma pessoa ruim, outra mais ou menos, a outra toda boa, né? Então, você queira ou não queira, você vai comparando, é onde você vai se medindo. E aqui o Evangelho nos ensina muito isso, a reforma íntima, né? Reforma íntima. Eu não tenho que mudar as pessoas, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Através das pessoas, o que as pessoas estão mostrando para mim, eu tenho que ver lá no meu fundo como que eu sou. Será que eu estou fazendo igual a ele, né? Se está me chamando a atenção, se eu não estou mostrando, então é porque alguma coisa eu tenho a ver com isso. Se está na minha frente, se Deus colocou, se está mostrando, se está pegando no meu pé, se está me doendo, então eu tenho isso também, é onde eu preciso melhorar. Está me mostrando onde que eu tenho que melhorar. E mesma coisa assim quando a gente prepara com uma pessoa boa, né? Quando tiver essa bondade da pessoa. Então eu acho que é um espelho assim para falar assim, para que caminho você deve seguir, para onde que você deve ir. Olha, a pessoa não é agradável, a pessoa não é boa, né? Então, será que você também, se você der um bom passo, você não consegue ser assim uma pessoa boa, uma pessoa gentil, né? Uma pessoa agradável, né? Aos olhos de todo mundo? Então, eu vejo assim no meu dia a dia isso acontecendo, né? Deus dá todo dia assim, uma oportunidade, uma chance de estar ali, começar do zero, tudo de novo. Como começou essa minha vida agora, eu tenho todo dia a mesma oportunidade. Não acerto num dia, mas de novo eu tenho essa chance, de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes eu vou ter essa chance, né? Essa misericórdia de Deus, tantas encarnações eu tive e tantos dias novo assim na minha vida, né? Então, assim, a gente começa a refletir assim por aí. Eu tenho que mudar, não tem como eu mudar as pessoas, parte de mim. Se eu quero uma coisa melhor, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que mudar a mim. Que nem aqui também está falando assim da gente perdoar, né? Perdoar os nossos inimigos, perdoar quem nos ofende, né? Então, se a gente houver essa compreensão dentro de nós, não tem por que a gente perdoar as pessoas, porque, na verdade, essas pessoas que a gente diz que nos ofendeu, que nos magoou, na verdade, a gente teria mais a que agradecê-las, né? Porque elas que estão mostrando aonde que a gente tem que consertar. Então, na verdade, em vez de ter ódio, de ter raiva dessa pessoa, de criar inimizade, não. Ela é a verdadeira pessoa que está me ensinando, é a ela sim que eu devo agradecer, né? Porque através dela é que eu estou conseguindo consertar as minhas inferioridades, os meus defeitos, né? Através dela é que eu vou procurar me corrigir. Então, assim, se a gente for pensar bem, não temos que perdoar, né? A gente não tem que se ofender. Para começar, a gente não tem que se ofender, então a gente não tem que perdoar. E sim, pelo contrário, a gente tem que pensar se o que nós fizemos para as outras pessoas, né? Quantas vezes nós ofendemos, quantas vezes nós dirigimos assim, uma palavra má, né? Às vezes a pessoa não estava no bom humor, a gente foi falar uma coisa, a pessoa se ofendeu, então a gente tem que procurar ver esse lado, assim, trabalhar isso com a gente, assim. Porque é o que fala aqui, né? Muitas vezes assim, a gente quer o perdão, né? Mas precisa ver, né, dos dois lados. Como diz aqui, a gente vai orar a Deus, né, que perdoe pelas minhas faltas, perdoe, né, pelos meus erros, mas se a gente também não perdoa aqui, né, é o que a lição aqui diz hoje, né? Não, estou pedindo perdão, mas eu não perdoo, né? Então, realmente é uma coisa assim, sem sentido nenhum, né? Não faz sentido se a gente pegar. Então, veja assim, de como que colocar isso em prática. Toda essa amizade que a gente está sentadinho aqui hoje, aprendendo assim, quando a gente sai lá para fora. E aí, como que a gente vai botar isso na prática, né? Mas a gente tem tudo na mão, tem a nossa família, tem o nosso lar, tem os nossos filhos, tem o nosso marido, o nosso pai, a nossa mãe, quem quer que seja que mora assim com a gente. Então tá ali a nossa chance
de começar a nossa mudança, né? Acordar de manhã, né? Agradecer a Deus, ó, minha página está em branco, que hoje seja um dia melhor, né? Então vamos começar já assim, alegre, bom dia, né, para todos, né, que estão dentro do lar, assim, animado, uma coisa assim agradável para as outras pessoas, porque a gente não gostaria de acordar e receber um bom dia de uma pessoa assim animada, sorrindo para você, né? Seja do filho, que seja de quem for, você acorda, no que você acordou, alguém vem para você, bom dia, né? Com aquele sorriso, aquela coisa assim otimista, você já automaticamente você levanta o astral. Como, então, começa a pegar, a partir do momento que você quer isso para você, então a gente tem que oferecer isso também, né? Então é uma prática assim, que a gente está ali no nosso dia a dia, perto de nós, das pessoas que nos rodeiam, perto, né, dentro do nosso lar, esse tratamento, a gente sai do trabalho e a mesma coisa com os nossos colegas, né? E a gente vai praticando isso, a gente, né, assim, às vezes tem pessoas que não estão muito abertas, a gente começa a reparar, a gente vai quando você entra, bom dia, cumprimenta, uns cumprimenta, né? Uns não faz de conta que escutou, passa direto, mas você está ali, né? Está distribuindo. E é uma maneira da gente estar praticando assim, no nosso dia a dia, assim, as mudanças, percebendo assim, a cada minuto o que a gente fala, qual a nossa atitude, assim, a gente está percebendo, a gente está se reformando assim intimamente, está percebendo isso a cada instante, né? E quando a gente for dormir, encerrar aquele dia, agradecer muito a Deus, né, pela oportunidade que teve, tá certo que assim, a gente não vai acertar 100%, mas pelo menos é uma tentativa, a gente tentou melhorar, amanhã começa um outro dia, uma nova chance. Eu acho que assim a gente vai caminhando aos poucos. E às vezes fala na caridade, assim, fazer a caridade, fazer o bem, e então a gente pensa, ir lá longe, ir lá para ajudar, não sei aonde, ajudar não sei que país, ajudar. Não, mas tem que começar assim ao nosso redor, né? A gente está aqui, então é do nosso lado. É dessa maneira que a gente vai começando e a gente vai procurando expandir, então, esse melhoramento ao nosso redor, né? Porque não adianta aqui ao nosso redor não está bom e a gente querer fazer uma coisa lá longe, né? Porque também não tem sentido. Então é começar daqui. Eu estou aqui neste momento, estou aqui na reunião, então a partir daqui, do meu lar, das pessoas que estão envolvidas comigo, né? Que estão no meu dia a dia, que estão aqui no meu final de semana, que eu encontro sempre, então fazer esse círculo assim, ser agradável com essas pessoas, né? Todo mundo, e fazer esse círculo, essa roda. E aí que começa, né? É todo um movimento, é todo um círculo. Então, eu penso assim, né? Se estiver errado, me desculpe, me corrijam, por favor. Obrigada. A gente fala, né? Mas por que a gente está estudando o Evangelho? Qual o intuito realmente de estar estudando o Evangelho? Por que a gente fala tanto em reforma, né? Reforma íntima? Por que essa necessidade que o Espiritismo tem colocado muito os ensinamentos de Jesus para ter? O que a gente ganha com isso? Se nós ainda somos muito ligados a esse sentimento de egoísmo, se a gente somos ainda pessoas que muitas vezes portadoras de um sentimento de orgulho, o que a gente vai ganhar com isso? Porque a gente, para alguma coisa, a gente tem que ser motivado, tem que termos uma troca. A gente não é capaz ainda de amar incondicionalmente uma pessoa. A gente ama muito a inconveniência, né? Às vezes eu falo, eu amo porque existe uma relação em relação a alguma coisa. Eu amo porque você é meu marido, ou porque você é meu filho, ou porque você me fez um favor, ou porque você é meu amigo. Mas nessa mesma proporção, a gente não é capaz de amar uma outra pessoa que nos fez o mal, uma pessoa que esteja distante de nós, alguém que ao menos a gente conhece. Porque a gente ainda está engatinhando. Então, de alguma forma, a gente vai buscar dentro da doutrina espírita os seus princípios básicos. Todos nós somos espíritos reencarnacionistas. Já existe algo antes mesmo de nós estarmos aqui. Uma passagem, por exemplo, Emmanuel diz assim, que todos nós assim, somos espíritos muito antigos. Muito antigos mesmo. Né? Não estamos falando aqui de 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, muito mais. Ou seja, quantas reencarnações nós já não tivemos? Tá? Se não somos espíritos tão antigos e até hoje nós estamos encarnando aqui, porque de alguma forma trazendo todo esse peso
né? Com certeza, de alguma forma, há essa necessidade. Nós buscamos nossa oportunidade de estarmos aqui hoje. Tá? O que acontece? O Diogo falou sobre as sensações que nós temos. Mas nós estamos aqui encarnados neste corpo, por exemplo, vivendo as nossas emoções. E quando a gente parte para o mundo espiritual, pertencendo à pátria dos espíritos, por exemplo, nós não seremos lá melhores do que nós somos aqui hoje. Porque, como falamos, as virtudes nos acompanharão. Assim como também as mazelas humanas nos acompanham. Porque do lado de lá existem espíritos sofredores. Todos nós sabemos disso. E por que será que eles sofrem tanto? Por que esse sofrimento é levado para o lado de lá? Por que muitos ainda se encontram num vale de escuridão, de sofrimento? Será porque eles levaram luz, o amor, a compreensão, a paciência? Será que muitos deles hoje também não são portadores do arrependimento? Então, de alguma forma, essa condição desses espíritos que se encontram nesse sofrimento, reconhecem muitas vezes, então, a oportunidade que tiveram enquanto estavam aqui e não trabalharam na sua glória. Não trabalharam em acender, a procurar dentro de si a sua própria salvação. Então, ouve seus gritos do lado de lá, que são muitos. E acho que são espíritos distantes de nós? Não, são muitos parentes, muitos familiares também. Então lá necessitando, que gostariam realmente mesmo que nós não fôssemos pelo mesmo caminho. Né? Então eles recomendam Jesus como um guia maior. E ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por quê? Porque a única coisa que ele pediu foi somente que amássemos aos outros. Amar não o próximo, mas amar você mesmo. Porque a partir do momento que a gente se ama, a gente perdoa, a gente compreende, a gente pacifica. Não é mudar o mundo, mas a si mesmo. Então há uma diferença em você amar as pessoas. Porque às vezes a gente confunde muito isso. Religiosidade com hipocrisia, né? Amar é uma coisa, é um verbo. Aceitar é outra. E concordar. Você acha que Jesus ele concordava, por exemplo, com os crimes que eram cometidos no período que eles teve encarnado? Mas ele também não julgou ninguém por isso aí. Nem por isso que ele não concordava com os crimes que eram cometidos, ele deixou de curar, deixou de atender, deixou de auxiliar, deixou de abençoar algumas delas por isso. Então não tem como a gente não querer mudar as pessoas. Podemos mudar a nossa própria condição, amando, né? Amando a si mesmo. Porque sabe, quando a gente faz parte dessa luz, a gente busca a luz própria que a gente pode compartilhar da luz com os outros. A luz da compreensão, a luz da paciência, da resignação. Amando. A única coisa, para me amar, muitas pessoas buscam um meio. Qual o meio que elas usam? A prática da caridade. Porque você começa a experimentar da dor do outro, da fome do outro, do frio do outro. Então você começa a experimentar da compaixão, né? Do sentimento de piedade. Algo que muitas vezes nós necessitamos também. Então não é algo que se dá, mas é algo que se vive naquele momento. E a gente sai do nosso egoísmo para tentar viver um pouco a dor do outro. Isso daqui é um verbo, é uma conjugação do verbo. E foi isso que, na verdade, muitos têm nos ensinado mais que teria sentido ocultar. Deu muitos exemplos sobre isso aí. E muitas das curas que foram realizadas foi através do ato dela. Porque ela pegou pessoas cancerígenas, que era fase final, e falou, vamos trabalhar. Porque o trabalho é o melhor remédio na nossa cura. Porque as doenças eram exatamente reflexos das nossas enfermidades, o sentimento de culpa, o sentimento de ódio que carregávamos. E praticando aquele ato de amor, de caridade, na salvação de outras vidas, as pessoas se curavam. Foi o perdão que Jesus deu, quando ele fala do sermão na praia. São te perdoados os teus pecados. E muita gente se levantou, porque aceitaram o perdão de Jesus. Então, concordar é outra coisa. Ah, mas você tem que ser compassivo com a pessoa. Sim, ou seja, ele quer ser criminoso, direito dele, problema dele. Que ele vai sofrer por isso, esse também é todo um direito dele, é uma responsabilidade, é uma opção que ele fez. Agora, que eu vou ter que seguir esse caminho? De jeito negativo.
E às vezes a gente acha que a gente tem que concordar com as outras pessoas, com as coisas que ela faz de errado. Ah, mas você não está sendo espírita, você não está sendo caridoso com ela. Porque eu ajudo, a gente faz um trabalho de assistência às pessoas necessitadas, pessoas que moram na rua, e é por causa disso que eu tenho que morar na rua também. De jeito nenhum. Aceitar as pessoas como elas são, e assim como eu sou. O intuito não é de querer mudar ninguém, mas é tentar buscar a minha própria salvação. Para que, entrando do lado de lá, você não encontra inimigos, mas que você vive bem com a sua própria consciência. Porque a única coisa que pode te acusar é ela. Porque se o mundo inteiro te acusa, mas você tem a consciência tranquila, você está em paz. E ninguém pode levantar nada contra você, porque você está tranquilo. Mas se o mundo te apoia e você sabe que você fez coisas de errado, ninguém pode te tirar do posto senão você mesmo. E são muitos assim. Muitas das pessoas que estão se enganando porque se escondem atrás deste corpo, atrás dessa vestimenta, e não conseguem reconhecer os próprios sentimentos. Então, amar o próximo seria exatamente amar a si mesmo, buscando valorizar, para que não entre no mar do sofrimento do outro lado, porque são muitos. São muitos que pedem socorro, pedem ajuda. Pelo amor de Deus, ajude. Quantos espíritos já não vieram pedindo ajuda? Ajuda meu filho. Porque está sofrendo porque eu não cuidei, eu não auxiliei, eu não ajudei, por minha culpa. Ele está passando por isso. Não, não é culpa sua. A decisão é dele. Talvez você participou, contribuiu com os meios para que ele caísse, mas a decisão foi exatamente só dele. Alerta fulano que ele precisa estar atento ao caminho que ele está seguindo está errado, mas eu não posso mudar de cabeça. A condição dele acreditar ou não no sofrimento é totalmente dele, é facultativa a todos nós. Nenhum anjo protetor está aqui e fala, você tem que estudar o Evangelho. Ninguém diz isso. Jesus também deu a todos o caminho. Siga quem quer seguir. Agora, a colheita é obrigatória. E quando a gente já não tiver mais esse corpo para esconder, essas roupas para nos vestir, a gente vai ver esse espírito do outro lado. E é onde a gente vê o sofrimento que a gente traz. É naquele momento que você pede ajuda, pede socorro, aí você não vê nenhuma voz chegando. Por quê? Porque enquanto você podia dar o perdão, você não deu. E por que agora você quer ser perdoado? Se o amor é justo, você precisa dar misericórdia. São Francisco de Assis já nos ensinou. Perdoar a mesma proporção que eu perdoar ao meu irmão. Auxilia-me na mesma condição que eu auxiliar o outro. E é essa a recomendação que o Evangelho vai trazer. Não é obrigando a nós a mudarmos, mas a importância para que a gente não sofra do outro lado. Porque as dores não são, a gente nem sequer fazemos ideias. Porque um espírito que está em estado de perturbação do outro lado, que ele vem pedir socorro, somente a aproximação dele já nos traz um desequilíbrio tão grande que a gente não é nem capaz de receber um espírito dessa pessoa. De tanto sofrimento que ele dá. Traria-nos uma perturbação muito grande. Então, quer dizer, imagina a gente nesse estado, sem você poder se aproximar de uma pessoa, porque a tua vibração está tão baixa, que agora teu corpo já não aquele, como eu disse outra vez, né? Aquele abajur já não tem mais ali para te proteger. Você está exaltando. Tem mais exaltar dentro de você. Se é o ódio, é o ódio que vai exaltar mais. São muitos assim que se encontram do outro lado. E às vezes só uma reencarnação para poder estar minimizando isso. Então eles perguntam, o que a gente está fazendo aqui agora? Jesus já nos deu essa passagem no Evangelho, daquela figueira que não dava frutos. Melhor que fosse amarrado no nó, garganta e jogar no poço. Porque enquanto a gente não produz de alguma forma, a gente vai acumulando cada vez mais dívida. A gente vai mergulhando no mar dos vícios e sofrimentos, arrastando para outra existência um sofrimento muito maior. E quantos de nós muitas vezes não permanecem assim? Então, um progresso muito pequeno, mas acumulando muita dívida. Às vezes, adquire-se novos vícios porque as tentações que são muito grandes. Não estamos dizendo que é certo ou que é errado, mas é que todos nós, de alguma forma, nós temos um compromisso no nosso próprio melhoramento, com a gente mesmo. Foi com essa intenção, com esse compromisso que a gente veio. Então, hoje, estava lendo uma mensagem, e o livro desse Barça Novo, ele traz essa
mensagem para todos nós, todo mundo, em qualquer religião hoje, em qualquer doutrina, em qualquer segmento religioso, em qualquer centro espírita, em todo lugar que trabalha a caridade hoje, nesse momento hoje, de alguma forma, é necessário essa renovação de todos nós para que a gente possamos, de alguma forma, encontrar forças para poder continuar nesta luta. Porque é um momento de provação, um momento de muita dificuldade que todos nós estamos passando. Mas é um período de transição, uma forma de fortalecermos cada vez mais essa prática do bem. Porque às vezes a gente faz o bem de conveniência e nos acomodamos. E a gente não consegue prosseguir mais. E a gente vai deixando, o tempo está passando. E não será sempre assim. Ao bem o momento, porque o dia de amanhã a Deus pertence, a gente não sabe. E se a gente tivesse que partir hoje, se falasse assim, olha, hoje chegasse um espírito e falava, todos vocês hoje vão ter que partir, cada um arruma suas malas e nós vamos indo embora. Naquele momento, o que você tem para colocar dentro dessa mala? O que você fala assim, do que eu fiz na minha vida até hoje? O que eu pude fazer por mim, por alguém? Quanto eu aprendi a amar? Quanto eu aprendi a servir? Não é quantos amigos você tem, mas é de quantos você foi amigos? Porque no Facebook eu tenho um monte lá. Agora, de quem eu sou amigo, é muito pouco. Estou quase para excluir. Então, não te conheço, não. Nós estamos só amigos de conveniência. De ver postagem do outro. Já não aguento. Mas assim. E às vezes a gente vive nesse mundo sem conhecer a nós mesmos, sem conhecer a nossa própria condição. Então o Evangelho vem nos alertar. Ele é muito atualíssimo. São palavras de 2000 anos, mas Emmanuel diz. Em termos de sentimentos, você pode considerar talvez um ser de 10.000 anos, ou seja, muito novo, mas em termos de vida, é muito. São milhares de anos. Ou seja, vocês estão vivendo, reencarnaram tanto, e não amadureceram. Né? E está chegando às últimas horas, ou seja, são os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora. E Deus não está negando o pagamento menor do que os outros que já alcançaram, não. A sua salvação depende só de você. Depende de cada um de nós. Mas enquanto a gente não buscar a força de vontade dentro de cada um, a gente não progride. Portanto, se a gente puder ter essa reflexão, isso vai nos ajudar muito. Porque é como se os Espíritos falassem pelo Evangelho. E é aquilo como está falando hoje. Se a gente foi perdoado pelos nossos atos e nós não perdoarmos aos outros, quem vai nos perdoar lá na frente? Porque não tem como a pessoa se libertar de um sentimento dela sem ela trabalhar esse sentimento. Tá? Vou entrar um pouquinho no assunto da família. Então, você estava conversando um pouquinho com a Miriam e me veio uma coisa assim, sabe? Sobre realmente assim, definir sobre felicidade. Sobre a doutrina espírita. Às vezes a gente pergunta tanto sobre isso. Aí me veio um exemplo assim, por exemplo. De repente você. Esse exemplo que foi para ela. De repente a gente está em casa e você recebe uma multa de carro lá, mas você não sabe nem por que você teve essa multa. E a multa está lá em excesso de velocidade, ou porque você virou um determinado dia, né? Você, querendo ou não, você vai ser obrigado a pagar essa multa. Você paga essa multa, você vai perder pontos na carteira, talvez vai precisar fazer algo, perde tempo, dá uma dor de cabeça, uma revolta, você tem que acordar cedo. Muda a rotina desse dia por causa de uma coisa que você não sabe nem porquê. Você nem sabe se foi você, mas a placa do seu carro estava lá e a multa veio. Mas já faz tempo, você não consegue se lembrar disso. Às vezes a gente se revolta com isso. Porque você está nem dispondo também de condição para pagar aquela multa. Eu estou colocando isso como um exemplo, mas a gente poderia acontecer muitas coisas. Por que esse menino não faz as coisas que eu mando? E às vezes você está reclamando do seu filho e não sabe por que ele está agindo dessa forma. Porque você não sabe onde errou. Você não sabe por que está vindo para você naquele momento. Você não sabe o seu chefe, o seu trabalho. Tantas coisas no nosso caminho que a gente não tem respostas. Mas Deus permite aí. Ele assim é anonimado para que a gente possa, de alguma forma, ter a caridade de vivenciar as informações sem querer saber, sem fazer a troca. Então, de alguma forma, se a gente toma uma multa dessa, a gente já se revolta bastante. Mas se a gente toma uma outra multa, já sabendo por que você errou, vai falar, você virou a mim, você não podia ter virado. E você fala, é verdade, eu fiz aula, sabia que eu não podia virar mesmo.
Isso realmente. Então você já se revolta, mas você sabe por que errou. É diferente nesse caso. Amor também. Então, ao mesmo tempo, se a gente sabe que a gente está passando hoje pelas nossas dificuldades aqui na Terra, do nosso dia a dia, a gente hoje, a doutrina espírita, já vem esclarecer que nós somos espíritos retardatários. A gente já errou lá atrás. E você insiste em errar novamente, mas agora o caminho você já sabe por quê. Porque já está aqui. Não deve sofrer para o outro lado. Não exige, às vezes, de nós uma renúncia durante alguns anos, mas na eternidade o Espírito usufrui de tudo isso daí. Vamos dizer, das suas inferioridades, daquele ciúme, daquele ódio, daqueles sentimentos mundanos, ele não carrega mais para outras existências, ele já está liberto. Imagine uma alma humilde, uma alma simples, como tipo São Francisco de Assis, Maria de Calcutá. Será que ela ficava incomodada com os carros que as pessoas usavam, com as roupas que elas vestiam? Gandhi, por exemplo. Será que ele se incomodava com os perfumes de última geração, de última moda? Tá tudo importante. Mas para quem tem a vaidade, com certeza, o desejo de ter, de possuir é muito grande. A tentação, a inquietação, o sofrimento em si. Por quê? Porque ele está muito preso ainda às coisas deste mundo. O espírito não consegue avançar enquanto está preso aqui. Né? Se ele é levado para outro lugar, ele vai arrastando tudo que ele pode arrastar, segurando. Se puder levar roupa, ele leva. Na hora do incêndio, as pessoas já pensam alguma coisa. Pegar a carteira, pegar essa roupa mais preferida, pegar um objeto, alguma coisa. Mas se puder levar no caminhão, melhor ainda. A gente leva tudo, né? Sabendo que de repente ali talvez você nem chega do lado de lá. Assim, mas a gente arrasta. Mas para aquele que não tem esse empreendimento, com certeza ele vai se mover. Né? Então a entrada desse mundo espiritual é mais fácil. Então é dessa forma que muitas vezes o Espiritismo vem como consolo para todos nós. Então sabemos que nós já erramos, sabemos por que nós erramos. Hoje conhecer o Evangelho já é um consolo muito grande. Que a gente já está passando por alguma coisa, porque a gente sabe que é uma libertação, a gente está tendo uma dívida, né? Uma superação de mim mesmo. Sofrimento que eu não vou querer levar para o outro lado. Mas enquanto eu não conseguir compreender o meu ódio, a minha raiva, ela vai continuar me acompanhando, porque eu não aprendi, não superei. Eu simplesmente a fugir. É o que nós fazemos o tempo todo. A gente foge, para que a gente enfrentar lá na frente de novo. Lá na frente a gente se revolta de novo com a mesma situação, porque a gente não trabalhou. Porque continuamos como portadores. Paulo de Tarso, está até uma diferença. Só coloca assim muito, e fala assim, mas Paulo de Tarso diz que a gente só morre uma vez. Mas é claro que a gente morre uma vez. O Espiritismo está dizendo que morre isso. Porque todos nós somos seres imortais. Mas, quando fala, as pessoas, quando dizem dessa forma, interpretam de uma forma muito pagã, muito materialista. Por quê? O homem morre uma vez. Mas é o que as pessoas consideram vida para elas seria o quê? A felicidade rodeada de coisas materiais, de poder, de sedução. Essa é a vida que muitos almejam na Terra, sustentar um tempo ocioso da futilidade. Enquanto que a gente fala a morte existe uma vez, sim, porque uma vez que você libertou da inveja, a inveja não te pertence mais. Uma vez que você libertou da incompreensão, da impaciência, ela não te alcançará mais em outra existência. Você é um espírito livre. O mundo está acabando. Sim, está acabando para aquele que realmente vive neste mundo. Mas se você não faz parte dele, com certeza não. Porque não é todo mundo que está preso. Tem muita gente que está dentro de uma penitenciária, mas são espíritos livres. Mas tem muita gente que é livre aqui fora, mas é um espírito preso. Que não consegue tirar o seu pensamento do trabalho, do teu carro, do teu dinheiro. E esses são espíritos presos, que não estão libertos. Então, de alguma forma, o Evangelho vem nos atentar sobre isso. Onde está a nossa liberdade? A gente pode alçar voos maiores, mas a gente tem que encontrar a nossa base de sustentação. Então, de alguma forma, é importante entender que a gente realmente só morre uma vez. Porque uma vez você libertou do vício, você morreu nele. Morre uma vez só. Então, se uma vez eu libertei agora do vício que eu tinha, não vai ser na outra encarnação que eu vou ter esse vício de novo. Se foi assim, significa que foi bloqueado, não foi trabalhado. E assim, muitas vezes, quando nós fugimos, nós damos o perdão de inconveniência, perdão de conveniência. Perdoei, mas não quero ver nunca mais.
não é perdão. Lá na frente você vai encontrar outra pessoa igualzinha à mesma situação. Bom, eu estendi um pouquinho, né? Mas alguém quer comentar? Alguém quer me xingar, não pode comentar. Eu queria só falar sobre isso. Você estava falando de São Francisco. Tudo que você está falando, eu li o livro. Inclusive, recomendo a todos vocês que estão aqui. Eu acho que é um livro que vai mudar. Eu até me emociono, porque é tão bonito o livro. E ver você falando, é tudo isso mesmo. Porque eu estava lembrando que ele falava com alguém, com um inimigo, digamos, alguém que não acreditava na crença, que era o contrário. E ele mesmo assim amava mais ainda aquela pessoa, porque ela era caridosa de estar ouvindo ele. E eu vi, você estava falando, né, de Jesus, a gente procurar entender Jesus, né, e é uma coisa que eu busco tentar Jesus, né, entender. Então, lendo esse livro, eu vi o quanto que eu não entendo nada de Jesus, porque a gente sempre imagina ele naquele crucificado, aquele coitado crucificado que está lá. E lendo esse livro, São Francisco de Assis, fala, Jesus fala para ele, né, que eu estou onde estão os famintos, eu estou onde estão os nus, eu estou onde estão os sofredores, porque é ali que eu me encontro. Então você começa a pensar nisso daí e a gente, de mim, tá, gente, não é nada com vocês, é de mim mesmo. Aí eu parei, lendo isso, eu parei, meu Deus do céu, é verdade. Esse é o Jesus. Esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Pai. Esse é o amor que eu preciso buscar, que a gente precisa buscar. Porque hoje eu vejo o quanto todos nós somos felicitados assim, de uma bênção divina de estar aqui hoje. De poder estar tendo esse esclarecimento, de poder estar tendo essa oportunidade, como a Aula estava falando, essa reforma, essa oportunidade de a gente poder caminhar para frente. Porque até então eu via a vida de um outro modo, um outro jeito, talvez não levava a sério, digamos. Não achava que tinha alguém talvez acima de mim, alguém. Enfim, mas hoje até eu me impressiono às vezes porque a gente vê muitas coisas de assalto, de violência e tudo mais. E antigamente eu pensava assim, eu tinha raiva, né? Que cara é esse que faz um negócio desse, um cara que estupra, um cara que mata, enfim. E hoje a gente vai aprendendo que a gente olha com outros olhos. Depois que você começa a estudar o Espiritismo, você acaba olhando com outros olhos. A gente sabe que a ignorância, né, das pessoas aqui, como a gente estava conversando ontem no Livro dos Espíritos, no estudo, acho que é uma oportunidade, sabe, gente, muito boa. Eu sinto isso, sabe? Eu agradeço muito a Deus de estar aqui com todos vocês, eu agradeço cada um de vocês, porque é um momento que eu aprendo com todo mundo, sabe? E desculpa, Aldo, tomar seu tempo para falando isso. É que você estava falando, veio São Francisco de Assis, tudo que eu li, e eu queria agradecer muito a vocês, porque eu acho que graças a essa oportunidade de estar aqui hoje, que me faz muito feliz, sabe? De estar dividindo com vocês, de aprender com vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Importante assim, as coisas que eu falo, porque São Francisco de Assis ele não falou, ele fez. Ele fez. Jesus Cristo também, ele como guia, ele nunca falou, ele fez primeiro, ele efetuou, e exatamente isso, a doutrina espírita nos mostra isso. Primeiro a gente exemplificar, fazer, né? Porque só de se a gente assim, quer ser um exemplo, mas se a gente não faz a nossa parte, não tem sentido.
Por isso que ele tinha esse magnetismo. Ele era tão grande, São Francisco de Assis, tão grande, que quando ele começava a falar, os próprios animais se aproximavam dele. Né? Seria no mar. Ele estava lá, os peixes se juntavam, porque a energia, vibração de amor é muito grande. E estava vendo uma matéria na televisão que um fotógrafo ele falou assim que quando ele vai trabalhar com animais, fotografar, ele precisa ficar no mínimo 2 anos a acostumar com aquele ambiente, porque a energia dele é tão assim que afasta os animais. Os pássaros, por exemplo. Um raio de 2 km ele chega e os animais já voam. Porque é assim, muito grosseiro. Então ele 2 anos ali, convivendo junto, né? Aí os preços que já não assustam mais. Então é onde ele consegue se aproximar, pegar um pouco melhor os pássaros, né? São Francisco de Assis não, ele já tinha esse argumento de simplicidade, humildade, né? Então era fácil, né? Porque ele não ofendia ninguém. Então a gente às vezes tem um pouquinho disso, né? Chega de determinada pessoa, você sente uma vibração boa. Chega de determinada pessoa, você se sente pesado, né? Aquela coisa, né? Grosseira. Mas tem disso. Seria valorizar o outro, como você está falando dos cachorrinhos, do estado que ficou cachorrinhos abandonados, né? Tem aquela história que chama Basteyama, você já ouviu falar? Antigamente, aqui no Japão, lá em Nagano, tem uma montanha que chama Basteyama, onde eles pegavam as roupas e jogavam fora, porque já não serviam mais. Então, o amor é valorizar as outras criaturas e as próprias. Assim que eu... Pois é. O amor é tão... a sua dimensão é tão grande que eu não sei o que a gente consegue entender tudo. Esse tipo de amor. Eu ia falar alguma coisa nisso, assim. Que é, mas tudo bem. Mas assim, alguém que comentar? Fala. Isso. Tá tudo bem com vocês. Essa história do Obaçuté, né? O Obaçuté você está falando? Não, que antigamente quando era velho, se dá trabalho, tem que jogar, eles iam lá na montanha e deixavam lá. Só que aí uma velhinha chegou, o filho foi carregar, e ela estava quebrando os galhos no caminho. Chegou lá para fechar a mãe, por que você quebrou lá os galhos, né? Não, para não saber o caminho de volta. Aí eles sentiram que agora de volta trouxe. A história que minha avó me contava era que eles levavam, deixavam lá, mas houve um concurso na cidade e chega uma hora que 2 meninos não quiseram colocar seus pais, né? Assim, então eles esconderam eles. E aí teve um concurso de conhecimentos e tudo mais, e falava assim, de pegar uma madeira, qual que é o lado mais pesado dessa madeira? E aí perguntava os pais, estavam discutindo, joga na água, a parte de fundagem mais pesada. E assim foi dando várias dicas, né? E eles venceram o concurso. Então pergunta como que eles tinham tanto conhecimento assim? Ele falou, na verdade nós não jogamos nossos pais fora, eles são conosco escondidos. E eles que responderam todas as questões, por isso que vencemos hoje o concurso. Então descobriram que eles tinham um conhecimento muito grande, então que a partir de então resolveram não mais fazer isso, se cuidar deles, de alguma forma. Então não sei se é lenda, mas foi a história que eu conheci quando era pequena. Como as casas de luz, né? Sabe sendo lenda ou não, tem que cuidar, né? Porque eu não concordo em abandonar, não acho certo, né? Mas hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, nós estamos assim, né? Mas será que nós não fizemos isso em outras épocas? Porque como o Emmanuel diz, nós somos espíritos muito antigos. Então muitas das coisas que nós não concordamos hoje é porque exatamente são as coisas que nós fazíamos na porta. E as coisas que nós mais indignávamos eram as coisas que nós fazíamos na porta. Por isso que essa revolta dentro de nós. Porque você fez muito, então você não aceita que os outros façam, porque você já reconheceu que isso é errado. Então você quer fazer diferente. É por isso que vem de inversão. Então por isso que a gente não podemos julgar, porque a gente não sabe. Porque, como falam nas passagens, é muito interessante como falam nisso. Então assim, até cita mesmo assim, as passagens, né, da família de outros, que viveram 40 mil anos atrás. Na época ainda que era outro continente. Então falava de Atlântida, dos espíritos que vieram trazer, e nós estávamos lá. Então quer dizer, olha o tanto que a gente é antigo. Então a gente talvez deve olhar para essas coisas, mas sem acusação. Que a gente...
É um momento assim de a gente buscar esse entendimento técnico. Faz sentido mesmo, né? Porque aí mostra o que marcou o espírito, né? O que você está falando, o que o Emmanuel disse. Se a gente parar para pensar, faz sentido, porque marcou nele, então é uma coisa que revolta ele, então ele acaba fazendo isso. Faz sentido. É a mesma coisa quando você não concorda com a pessoa que ela é preguiçosa, que ela não faz nada. Fala, vai estudar as encarnações anteriores suas. Você está nela ali. Perdeu, arrependeu tanto do sofrimento e agora não concorda que as pessoas sejam assim. Mas isso aqui é provação pelas vivências que você viveu lá atrás. É hora de você aprender a também, a dar o perdão que você recebeu. A gente pode. No momento espírita, falando de assim, de velho, de respeitar, amar os idosos, né? Os momentos espíritas não, mas é porque o velho chega no final e fala assim, olha, você é o que eu já fui, você será o que eu sou. E tem um exemplo lá que, esse exemplo do irmão espírita, que o pai chega, o avô, e separa ele da mesa para não comer junto, e dá uma colher de pau para ele. Né? Não é? E comer no chão. Então aí o filho pergunta, mas por que pai você separa? Não, porque para muita sujeira. Tá, né? Aí ele chegou um dia e viu o filho lá na oficina lá, fazendo algumas coisas na cama dele, e falou, o que você está fazendo? Ele falou assim, estou fazendo uma colher de pau para o senhor no futuro. Porque a gente ensina o plano que a gente quer comer. Nosso objetivo também. E às vezes a gente nem vê isso passar. A gente nem imagina. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre achei que esse joga. Mas aí você começa a ir no hospital, você já começa a ficar não consegue emagrecer, você fala, nossa, não, então acho que a gente vê, né? Tem que estar passando a gente percebe quando a gente envelhece. Eu estou falando que eu não tenho os bem, então a gente está pagando espaço. Gente, eu vou então. Tá tudo bem? Você? Você, tudo bem? Então vamos fazer uma oração para a gente finalizar, tá? Diviníssimo Pai, divina luz, divina bondade, Deus de infinita misericórdia, agradecemos pela bênção que se derramada aos nossos corações, elucidando assim nossos deveres, facultando sempre aos nossos corações das decisões voltadas ao bem. Fazer de nós, Senhor, o instrumento da nossa religião. Fazer de nós o instrumento da nossa vontade. Permita-nos assim a assistência de nosso Deus. Permita a assistência dos meus espíritos. A envolver-nos a todos nós das energias salutares do teu amor e da tua vontade. Permitindo assim a todos nós avançar em direção ao teu projeto. Buscando o esclarecimento e o entendimento necessário no cumprimento da Santa Ceia. Que nada sem seja pelo nosso Deus, que nada sem seja pelos nossos pecados. Por tua graça, Jesus. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A gente vai fazer os passos agora, tá?
Alguém está com pressa?